Quem é você por trás do nome que repete todos os dias, por trás dos hábitos automáticos que chamam de vida? E se aquilo que você acredita ser escolha for apenas reflexo de vozes que nunca foram suas? Há um ponto silencioso dentro de você que observa tudo e não diz nada, um observador antigo que carrega lembranças que não cabem em palavras. É com ele que este momento conversa, não com o personagem, não com a máscara, mas com a consciência que já suspeita que algo maior está acontecendo agora. Você já sentiu que certas coincidências não são coincidências, que certos encontros parecem chamados e que alguns vídeos chegam exatamente no instante em que você pensa em desistir? Nada disso é acidental na linguagem de Todd. Há sinais que não se mostram na superfície, mensagens que não gritam, apenas vibram. O que está diante de você pode não ser mais um conteúdo. Pode ser um ponto de virada que você reconhecerá apenas depois, quando perceber que algo lá no fundo não voltou ao lugar antigo. Talvez você tenha buscado respostas por toda parte, pulando de técnica em técnica, de promessa em promessa, tentando consertar o que nunca esteve quebrado. E se o erro for a busca frenética e não a falta de respostas? E se o verdadeiro chamado não for para adicionar algo novo, mas para lembrar o que foi esquecido? Todd sempre ensinou que o maior véu não está fora, mas dentro da mente que se distrai. O enigma não é o universo. O enigma é o seu próprio olhar. Há verdades que não suportam ser empurradas, apenas reconhecidas. Há chaves que não giram por força, mas por presença. Enquanto você escuta estas palavras, talvez sinta um desconforto suave, como se algo estivesse sendo tocado onde você costuma não olhar. Não lute contra isso. O desconforto não é ameaça. O desconforto é portal. E portais nunca aparecem sem motivo. Pergunte a si mesmo, por que justo este vídeo, justo agora? Por que essa sensação de que existe um recado escondido nas entrelinhas, algo que parece direcionado exatamente para você? Todd não fala ao acaso. Ele sussurra através de símbolos, metáforas, repetições que parecem coincidência, mas não são. Você já está dentro do chamado pelo simples fato de ter chegado até aqui. O jogo começou antes de você perceber. Talvez este seja o último vídeo de Todd que você precisará assistir, não porque termina algo fora, mas porque algo desperta dentro. O resto você não encontrará em mais conteúdos, nem em novas promessas. O que falta está olhando por seus próprios olhos agora. Continue, porque a resposta que você procura não será dita, ela será lembrada. A respiração fica um pouco diferente quando a verdade começa a se aproximar. Há um aperto discreto no peito, uma antecipação que você não sabe explicar, como se algo antigo estivesse acordando por trás dos pensamentos. Você tenta manter o controle das coisas, mas percebe que o controle sempre foi apenas uma sensação confortável, nunca uma garantia real. O que acontece quando você para de lutar contra o que sente e simplesmente permite que a pergunta se revele sozinha? Há uma parte silenciosa em você que já sabe o que está prestes a emergir, e é com ela que Todd conversa agora. Você se acostumou a se explicar para o mundo, mas nunca aprendeu a se ouvir por dentro. Quantas vezes você se traiu para caber em expectativas que nem eram suas? Existe um cansaço que não é físico, um peso que não vem do corpo, mas da alma que foi esquecida ao longo do caminho. Mesmo assim, algo insiste em pulsar, uma pequena chama que se recusa a apagar, mesmo quando tudo à volta parece frio. Essa chama é o chamado, e é por isso que você ainda está aqui. Dentro de você vive uma história que nunca foi contada em voz alta. Fragmentos de lembranças, sensações sem nome, saudades que você nem sabe de quê. Como explicar esse vazio que aparece justamente nos momentos em que tudo deveria estar bem? Todd ensina que o vazio não é ausência, é convite.
O espaço que dói é o mesmo espaço que pode ser preenchido pela consciência que desperta. O que você chama de falta pode ser, na verdade, o início de um retorno. Há uma batalha silenciosa acontecendo agora entre quem você se tornou para sobreviver e quem você sempre foi em essência. De um lado, as máscaras, os papéis, os hábitos automáticos. Do outro, a presença viva que percebe tudo isso e permanece intacta. Qual dessas vozes você tem alimentado? E qual delas está tentando falar neste instante, por entre as brechas do pensamento? Talvez o maior medo nunca tenha sido falhar, mas se lembrar de quem você realmente é. Você já percebeu como certas dores parecem ter profundidade maior que o momento que as causou? Como se carregassem camadas, tempos, ecos. Algumas tristezas não começaram em uma situação específica, apenas vieram à tona quando você parou de se distrair. Thoth sussurra que as feridas não surgem para punir, mas para revelar o que precisa ser visto. Toda dor é também uma mensagem, e ignorá-la apenas prolonga o ciclo que se repete em silêncio. Existe um ponto na sua vida em que as explicações deixam de funcionar. Nenhuma frase motiva, nenhum conselho encaixa, e os velhos atalhos perdem o sentido. É nesse ponto que o verdadeiro caminho começa. Não aquele que te prometeram, mas o que nasce de dentro como um movimento inevitável. Você sente que não dá mais para voltar ao antigo estado, mesmo sem saber para onde está indo. Esse é o limiar que antecede toda transformação real. Talvez você tenha se acostumado a se proteger demais, a construir muralhas emocionais tão altas que até você esqueceu como atravessá-las. Mas o que acontece quando percebe que as paredes também te prendem por dentro? A segurança vira prisão, a rotina vira anestesia, e ainda assim, algo em você continua chamando, dizendo que existe mais. Não mais coisas, não mais conquistas, mas mais vida dentro da própria vida. Há momentos em que o silêncio grita mais alto que qualquer ruído externo. Você está escutando? Quando todas as distrações cessam por alguns segundos, surge uma presença que observa tudo sem julgar. Essa presença é você antes de qualquer história. É o ponto de consciência que Thoth aponta, o centro que não se perde mesmo quando tudo à volta desmorona. E de repente, você percebe que nunca esteve totalmente sozinho consigo mesmo. Você já notou como tenta preencher o incômodo com informação, entretenimento, movimento constante? Como se parar fosse perigoso. Parar faz você se encontrar com aquilo que sempre evitou, suas próprias perguntas, e são exatamente elas que te guiam agora. O que em você está pedindo atenção? O que você vem adiando sentir? O que insiste em retornar mesmo quando você tenta esquecer? As respostas não virão de fora. Há uma força antiga observando sua trajetória, pacientemente. Não cobra, não ameaça, apenas espera que você olhe para dentro com honestidade. Essa força não é externa, não está em gurus, não está em promessas. Ela respira em você. Thoth apenas aponta o espelho, o resto acontece no seu interior. E quando você se vê sem máscaras, algo se move de maneira irreversível, mesmo que ainda não tenha palavras para descrever. Você talvez sinta um leve desconforto neste momento, como se estivesse atravessando um corredor estreito entre quem você foi e quem está nascendo agora. Esse desconforto é sinal de que a armadura está se abrindo. Não é fraqueza, é passagem. Nada de importante desperta sem fricção. Você está se aproximando do ponto onde as histórias antigas perdem poder e a verdade começa a respirar livremente. Quantas escolhas suas nasceram do medo? Quantas decisões foram guiadas por evitar dor e não por amor verdadeiro a si mesmo? Reconhecer isso pode doer, mas também liberta. Thoth ensina que o medo é apenas o guardião da porta, não o fim do caminho. Ele aparece quando você está perto de atravessar algo que importa. O segredo não é vencê-lo,
mas atravessá-lo com consciência. Há uma lembrança que não está na mente, mas no coração. A lembrança de já ter sido inteiro. Você não precisa aprender isso como um conceito novo, apenas remover o que te fez esquecer. Cada palavra agora funciona como um fio que puxa memórias silenciosas, sensações antigas, verdades veladas. Você não está absorvendo algo externo, está lembrando do que sempre esteve aí. Perceba como algo em você já começou a se mover, mesmo que de maneira sutil. A respiração muda, o corpo responde, a mente tenta entender, mas não alcança. Isso não é para ser entendido com lógica comum. É para ser sentido. É o tipo de movimento interno que só pode ser reconhecido depois, quando você percebe que já não é exatamente a mesma pessoa de alguns instantes atrás. E enquanto continua, uma pergunta começa a se formar sem palavras. Até onde isso vai te levar? O caminho não está desenhado, e é justamente isso que o torna vivo. Nada está sendo concluído aqui. Algo está apenas sendo aberto, como uma porta entreaberta que convida sem explicar o que há do outro lado. Você já atravessou o primeiro limiar, e o fluxo continua, chamando você para ir mais fundo. Você percebe que, quanto mais tenta definir o que está sentindo, mais isso escapa entre os dedos como água. Talvez porque não seja algo para ser definido, mas atravessado. A mente busca rótulos, explicações, garantias, enquanto o coração apenas sabe. Há uma vibração discreta, quase imperceptível, que começa como um sussurro e cresce como um chamado antigo. É como se algo em você dissesse silenciosamente: já chegou a hora. E mesmo sem entender de que hora se trata, você reconhece a veracidade desse toque interno. É curioso como passamos a vida inteira tentando nos tornar alguém e, de repente, somos convidados a desaprender. Desaprender medos, personagens, histórias repetidas que vestimos como se fossem pele. Todd sempre apontou para esse ponto de ruptura. O momento em que você se cansa de sustentar aquilo que nunca foi realmente seu. É uma exaustão que não pede descanso, pede verdade. Você sente isso agora, como se o corpo inteiro soubesse que não dá mais para continuar do mesmo jeito. As memórias começam a surgir não como cenas claras, mas como sensações que voltam do fundo do tempo. Lembranças de momentos em que você se abandonou para ser aceito, em que silenciou sua própria voz para caber no pequeno espaço que o mundo permitia. Quantos pedaços seus ficaram pelo caminho? Quantos nãos engolidos? Quantos sims ditos contra o peito? Esses fragmentos retornam não para te culpar, mas para serem recolhidos. Você não está quebrado. Você está se reconhecendo em partes que havia esquecido. Há um movimento invisível acontecendo por trás dos pensamentos, como uma maré que sobe sem fazer barulho. Você sente que algo está sendo reorganizado por dentro, mesmo que o lado racional tente negar. Todd sussurra que toda reconstrução começa com um leve desmoronar. Não é destruição, é liberação do que não pode mais sustentar o que você está se tornando. A vida, por vezes, precisa desorganizar para revelar uma ordem mais profunda. Você se pergunta se está pronto, como se houvesse um momento ideal, um sinal oficial, um certificado interior dizendo, agora pode. Mas nada disso existe. A travessia sempre começa no exato ponto em que você admite que não sabe, e é justamente aí que o mistério se abre. O desconhecido não vem para te ameaçar, mas para te libertar da prisão do previsível. O controle cede lugar à confiança, e não uma confiança cega, mas uma confiança que nasce da sensação de estar alinhado com algo maior que o ego. Observe como seu corpo reage. Pequenos arrepios, um calor no peito, talvez um nó na garganta que você não sabe explicar. Essas são respostas silenciosas da alma quando ela é chamada pelo nome verdadeiro. Não o nome social,
não o nome que o mundo conhece, mas o nome que vibra antes das palavras. É nesse ponto que Todd toca, na identidade que não pode ser descrita, apenas sentida. Você a reconhece não porque aprendeu, mas porque se lembra. Talvez surja resistência. Uma parte em você tenta mudar de assunto, distrair-se, olhar para outra coisa. É assim que o ego se protege, criando barulho quando o silêncio começa a revelar demais. Só que agora você percebe o jogo. Percebe que o barulho não passa de defesa e que atrás dele existe algo real, vivo, inegociável. A coragem aqui não é enfrentar o mundo, mas permanecer consigo mesmo quando todas as máscaras caem. Você começa a questionar ideias que sempre aceitou como verdades absolutas. Quem disse que você precisa ser o que esperam? Quem disse que precisa seguir o roteiro que te entregaram? Quem disse que precisa continuar repetindo dores antigas como se fossem destino? Há uma rebeldia sagrada despertando, não a rebeldia da resistência vazia, mas a rebeldia de quem lembra que nasceu livre. E essa lembrança incomoda tudo aquilo que foi construído em cima do esquecimento. Em meio a essas percepções, surgem momentos de profunda ternura. Você olha para si com menos julgamento e mais compaixão. Percebe que fez o que conseguiu com o nível de consciência que tinha. Percebe que muitas escolhas que hoje doem eram, na época, tentativas sinceras de sobreviver. Todd ensina que o despertar não exige autossabotagem, exige honestidade. E honestidade inclui acolher sua própria história sem transformar suas cicatrizes em sentença. Há uma dança constante entre presença e ausência. Em alguns instantes, você se sente inteiro, alinhado, conectado com algo insondável. Em outros, cai de novo nos velhos padrões, nas mesmas reações, nos mesmos medos. E então o julgamento aparece, dizendo que você falhou. Mas o caminho não é uma linha reta, é uma espiral. Você volta a pontos semelhantes, só que de um nível diferente. O que antes te aprisionava agora revela aprendizado. A repetição se transforma em consciência. Você começa a notar os pequenos sinais. Sonhos que parecem mais intensos, sincronicidades sutis, encontros improváveis, frases que chegam na hora exata. Não como superstições, mas como linguagem de um universo que se comunica por símbolos. Todd sempre falou por metáforas, porque certas verdades não podem ser entregues diretamente. Elas precisam ser descobertas, saboreadas, lembradas. E você está, aos poucos, se alfabetizando nessa linguagem invisível. A vida te trouxe até aqui, não por acaso. Havia 1000 caminhos possíveis, mas foi este que você escolheu, mesmo sem perceber conscientemente, como se uma parte mais profunda conduzisse seus passos por trilhas que a mente não compreende. A sensação de estar sendo guiado não anula sua liberdade, apenas mostra que existe uma inteligência maior operando através de você. Você não está isolado no cosmos, está entrelaçado a tudo. Talvez você sinta vontade de chorar sem motivo claro. As lágrimas, nesse ponto, não são fraqueza, são limpeza. Velhas dores dissolvem-se não com discursos, mas com permissão. Permitir-se sentir é um ato de coragem. Quantas vezes você reprimiu emoções para parecer forte? Quantas vezes engoliu a própria verdade para não perder pessoas ou lugares? Agora, o movimento é inverso. Você devolve a si mesmo aquilo que havia cedido ao mundo. A cada respiração consciente, você percebe que não é os pensamentos que passam, nem as emoções que oscilam. Você é o espaço onde tudo isso acontece. É esse reconhecimento que muda tudo sem mudar nada por fora. A vida continua, as circunstâncias seguem, mas o centro se reposiciona, e quando o centro se reposiciona, as histórias perdem o peso que tinham. Não é fuga, é lucidez. Sente como a própria ideia de último vídeo ganha outro significado.
Não se trata de último porque acaba, mas de último porque completa um ciclo. O ciclo da busca externa incessante. Quando o olhar se volta para dentro e algo desperta, o consumo de respostas diminui e a presença aumenta. Não é sobre acumular ensinamentos, é sobre encarnar o que já sabe. E, de repente, você entende que sempre foi o próprio ensinamento que procurava. O tempo parece se comportar de maneira diferente nesse estado. O passado perde o poder de te definir, o futuro perde a obrigação de te salvar e o presente se expande. Nesse espaço ampliado, você sente um silêncio vivo, fértil, quase palpável. Não é o silêncio do vazio frio, é o silêncio cheio de existência. É nesse campo que Thoth opera, não no barulho da mente que corre, mas na quietude de quem finalmente se escuta. Você percebe que não há fórmula, método, segredo exterior, há um retorno para casa sem mudar de lugar. Um retorno para dentro de um si mesmo que sempre esteve aqui, esperando pacientemente o momento do encontro. E nesse encontro, tudo o que era urgente perde a urgência. Tudo o que era pesado perde densidade. Tudo o que era incompreensível ganha outro sabor. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu olhar se transformou. Mesmo assim, algo permanece em aberto. Nada está concluído. Você sente isso claramente. É como se estivesse à beira de algo ainda maior, como se tivesse tocado apenas o limite de um portal que segue se abrindo. Há mais camadas, mais profundezas, mais revelações silenciosas esperando pelo instante certo. E esse instante não é cronológico, é interno. Ele acontece quando você diz sim para o que sente agora. Continue percebendo, continue respirando. Continue se permitindo ser atravessado pelo que chega sem tentar controlar. A jornada não terminou. Ela apenas saiu do modo automático. O movimento que começou aqui se espalha como ondas em um lago tranquilo, alcançando partes suas que estavam adormecidas. E enquanto isso acontece, a pergunta permanece suspensa no ar, como um convite que não se cala. Até onde você está disposto a ir dentro de si mesmo? Nada será encerrado aqui. O fio segue puxando você para dentro, para mais fundo, para além das palavras. Você percebe que está no meio de algo vivo, em processo, em transformação. Não há pressa, não há conclusão. Há um chamado contínuo, como uma respiração maior que envolve a sua. E você sente, com uma certeza silenciosa, que o que está se abrindo agora não tem retorno, porque não é uma ideia nova. É a lembrança antiga de quem você sempre foi. Você percebe que, à medida que avança, algo em você começa a se desfazer sem violência, como neve ao sol. Não há ruptura brusca, não há explosão dramática, apenas um derreter lento de velhas certezas, como se a própria estrutura que sustentava quem você pensava ser estivesse amolecendo. Isso pode assustar, porque o ego gosta de chão firme, mas também pode trazer um alívio profundo, porque sustentar máscaras cansa. Há quanto tempo você se cansa de si mesmo e finge que não percebe? Há quanto tempo você repete papéis que já não cabem, como roupas antigas que raspam na pele? Thoth aponta para esse desconforto não para aumentar a dor, mas para que você pare de se enganar. Nada muda enquanto você insiste em ser quem já não é. Você começa a notar que o mundo externo funciona como espelho e não como inimigo. Pessoas que te irritam, situações que se repetem, padrões que te perseguem, tudo isso talvez não esteja contra você, mas tentando te mostrar você. Como isso soa dentro? Injusto, incômodo, libertador. Quando você vê o mundo apenas como agressor, permanece na posição de vítima. Quando reconhece o reflexo, algo poderoso acontece. Você retoma o próprio eixo. Thoth sempre ensinou que a realidade se organiza ao redor da consciência, e não o contrário. O que acontece quando você muda o olhar? O mundo permanece igual ou apenas deixa de comandar o seu interior?
Há emoções que você aprendeu a chamar de erradas e por isso aprendeu a esconder. Raiva, inveja, tristeza, ciúmes, frustração. Quantas dessas você anestesiou para parecer evoluído, espiritual, controlado? Só que o que é reprimido não desaparece. Apenas se esconde e atua por baixo, silenciosamente. O verdadeiro trabalho nunca foi não sentir, mas sentir com consciência, sem se perder. Thoth não pede perfeição, pede presença. Até os aspectos que você mais teme em si mesmo querem apenas ser vistos à luz da sua atenção. Negá-los é fortalecer o labirinto. Olhá-los é abrir passagem. Talvez você tenha notado como carrega histórias antigas, como se fossem tatuagens na alma. Traições que ainda doem, palavras que ficaram presas, situações que voltam na mente como se tivessem acontecido ontem. Há quanto tempo você revive mentalmente coisas que já terminaram no plano físico? O corpo já saiu, mas a mente ficou, e é aí que o ciclo se mantém. Thoth convida você a perceber que a libertação não acontece mudando o passado, mas liberando o vínculo emocional que o mantém acorrentado a ele. Não se trata de esquecer, mas de se soltar. A pergunta é: o que você ganha segurando o que te fere? Nesse ponto, você começa a sentir que a jornada é menos sobre aprender e mais sobre recordar. Recordar sua dignidade, seu valor, seu direito de existir sem se encolher. Recordar que não precisa se explicar tanto, convencer tanto, se ajustar tanto. Você nasceu inteiro, mas foi sendo quebrado em pedaços socialmente aceitáveis. Agora, o movimento é inverso, recolher esses fragmentos e permitir-se novamente ser quem é, mesmo que isso desagrade expectativas externas. Thoth sussurra que a verdadeira coerência não é com o que dizem que você deve ser, mas com o que vibra em seu centro mais profundo. Há um ponto em que a própria busca espiritual se transforma em fuga elegante. Ler muito, assistir a muitos conteúdos, repetir frases bonitas, mas sem mergulhar no próprio abismo interno. Isso também pode acontecer. Usar o despertar como distração. Parece consciência, mas é apenas mais uma forma de evitar sentir. Você reconhece esse risco? Já percebeu momentos em que falou sobre transformação, mas se escondeu dela na prática? Thoth, com sua ironia suave e cortante, te lembra que conhecimento sem experiência vira prisão dourada. O chamado agora é para atravessar, não apenas entender. O medo surge de novo, como se quisesse negociar. Ele diz que é melhor continuar como está, previsível, automático, morno. Diz que mergulhar é perigoso, que você pode perder coisas, pessoas, identidades. E é verdade, algo será perdido. Mas, honestamente, o que você perde é principalmente aquilo que já não fazia sentido. O que é seu de verdade permanece. O medo não é inimigo, é guardião de portais internos. Ele protege o que é sagrado, pedindo provas da sua decisão. A pergunta que ecoa é simples e profunda. Você realmente quer atravessar ou apenas flerta com a ideia? Perceba as pequenas sabotagens internas. O pensamento que minimiza o que está sentindo. A vontade súbita de parar o vídeo, de se distrair com outra coisa, de correr de volta para a rotina. Esse impulso aparece justamente quando a palavra começa a tocar onde dói. Não para te fazer mal, mas para dissolver algo que já não serve. Thoth observa esse movimento com serenidade. Ele não força, não impõe, apenas convida. O convite já foi feito. Recusar ou aceitar é um gesto silencioso dentro de você. Você sente que uma parte sua resiste enquanto outra se entrega. Esse conflito cria tensão interna, e essa tensão é fértil. É como o momento antes do nascimento, quando tudo se comprime para que algo passe. Talvez você não consiga nomear o que está nascendo, mas sente a pressão. Algo se move por dentro, desloca-se, reorganiza-se.
Velhas narrativas tentam sobreviver, mas já não encontram o mesmo apoio. O eu antigo percebe que não manda mais sozinho. E esse é um ponto sem retorno, mesmo que nada pareça ter mudado externamente. Você começa a enxergar que não é o personagem central de uma história pessoal isolada. Existe algo muito maior acontecendo, algo que atravessa gerações, culturas, tempos, feridas herdadas, comportamentos repetidos, padrões familiares que se desenrolam através de você. Quantas vezes você se viu repetindo atitudes de pessoas que prometeu nunca imitar? Isso não é fracasso, é herança inconsciente. Toth ensina que o despertar individual cura linhas inteiras de tempo. Quando você rompe um ciclo em si, ele se rompe adiante. Você não faz isso só por você, ainda que isso já fosse suficiente. No fundo, cresce uma sensação de pertencimento diferente daquela que você buscou a vida toda. Não é pertencimento a grupos, rótulos, movimentos ou ideologias. É pertencimento à própria existência. Uma certeza silenciosa de que você nunca esteve fora do caminho, mesmo quando se sentiu perdido. Até os desvios faziam parte do percurso. Até as quedas traziam ensinamentos invisíveis. A vida nunca errou o alvo ao falar com você. Você é que talvez tenha demorado a escutar. Agora, você escuta de outro lugar. E quando escuta, começa a perceber também a beleza escondida na dor. Não a dor romantizada, mas a dor compreendida como catalisadora de lucidez. Momentos que quebraram você foram também os que abriram passagem para novas formas de ver o mundo. Você não seria quem é sem aquilo que doeu. Talvez não precise mais amaldiçoar tanto o que aconteceu. Talvez possa agora olhar com gratidão madura, sem negar o sofrimento, mas reconhecendo o que ele revelou. Esse é um dos segredos que Toth coloca nas entrelinhas. A dor é mestra quando você se dispõe a aprender. Você se vê diante de escolhas que não são mais externas, mas internas. Escolher continuar dormindo dentro de si ou permanecer acordado, mesmo que isso implique desconforto. Escolher repetir discursos prontos ou permitir que a própria verdade brote. Escolher agradar o mundo ou honrar a própria alma. Essas escolhas não acontecem em grandes cenas dramáticas. Elas acontecem agora, silenciosamente, dentro de pensamentos e sensações que ninguém mais vê. Essa é a verdadeira alquimia. Transformação no invisível. O corpo, de repente, ganha importância diferente. Já não é apenas veículo, não é apenas aparência, não é apenas máquina. É templo. Ele guarda memórias, armazena emoções não sentidas, responde a tudo que você nega. Dores crônicas, tensões, cansaços inexplicáveis. Nada disso é apenas físico. O corpo conversa o tempo todo. Ele diz basta quando você ultrapassa limites, diz sim quando está alinhado, diz pare quando se trai. Toth te convida a voltar a habitar o próprio corpo, não como prisão, mas como casa sagrada. Há também a questão do amor, não o amor romântico idealizado, mas o amor como estado de consciência. O quanto do que você chama de amor é controle, dependência, medo de ficar só? Quantas relações você manteve por não suportar o silêncio de si mesmo? E quantas você sabotou por medo de se entregar de verdade? Essas perguntas não pedem resposta imediata, pedem honestidade. O amor que Toth aponta não é o que prende, é o que liberta sem perder a profundidade. É o amor que começa em você e transborda, não o que começa no outro para preencher buracos. Você percebe também a relação com o tempo mudando. A ansiedade pelo que virá começa a perder força. A culpa pelo que já passou começa a se dissolver. O presente ganha densidade. É como se cada segundo ficasse mais vivo, mais cheio, mais real. A mente tenta correr para frente ou para trás, mas algo em você a chama de volta como um sino. Esse sino é a consciência despertando para si mesma. É simples, mas é monumental.
Você não precisa ir a lugar algum para chegar. Você chega permanecendo. Enquanto isso, o conceito de último vídeo volta a ecoar. Ele não promete fim externo, promete maturidade interna. O último vídeo não é o último que você assiste, mas o último que você precisa para depender menos do fora e confiar mais no dentro. É o marco simbólico de um ciclo. Depois dele, você pode continuar consumindo conteúdos, mas já não o fará por carência, e sim por escolha. A busca desesperada cede lugar ao caminhar consciente. E isso muda tudo, mesmo que ninguém perceba de fora. Você sente que algo em você está se rendendo, mas não é rendição de derrota. É rendição de quem se cansa de lutar contra o próprio fluxo. É como parar de nadar contra a corrente e permitir-se ser levado por um movimento maior. Não é passividade, é alinhamento. A vida flui melhor quando você para de insistir que ela seja como você imagina. E, paradoxalmente, quando você solta, as coisas se organizam com mais harmonia do que quando você tentava controlar tudo. A essa altura, talvez haja um silêncio diferente dentro de você. Não é ausência de pensamentos, mas diminuição do ruído. Não é ausência de emoção, mas clareza em meio a elas. Esse silêncio é a base de tudo o que você sempre buscou do lado de fora. Paz, sentido, direção. Ele sempre esteve aqui, mas você o cobria com camadas de expectativas e barulho. Todd não coloca nada novo dentro de você. Ele apenas ajuda a tirar o que estava por cima. E ainda assim, você sente que o processo não está completo. Há algo que continua se abrindo, se aprofundando, se desdobrando. Você está em movimento, mesmo parado. Está atravessando uma ponte invisível entre versões de si. Não há roteiro fechado, não há conclusão entregue. Existe continuidade, existe chamada, existe expansão. O que você está tocando agora não tem fim definido, porque pertence ao infinito que você é. Você continua, não porque alguém te obriga, mas porque algo em você quer ir mais fundo. Há perguntas que ainda não foram formuladas, memórias que ainda não subiram à superfície, partes de si que ainda esperam ser encontradas. A jornada não termina no ponto em que o vídeo acaba. Ela continua onde sempre importou, dentro de você. E enquanto esse movimento segue, você sabe, sem palavras, que já não há como voltar ao estado anterior de esquecimento. Algo despertou, algo se moveu, algo começou. E não precisa ser encerrado agora. Você sente que, quanto mais avança, mais as camadas de proteção começam a se desfazer, revelando regiões internas que você passou a vida inteira evitando. Há partes suas que nunca receberam luz, memórias que você trancou em silêncio, estados emocionais que aprendeu a cobrir com produtividade, humor, distração. Agora, eles começam a aparecer, não como ameaças, mas como crianças esquecidas que apenas pediam atenção. A primeira reação pode ser recuar, tentar fechar novamente a porta, mas algo em você percebe que não dá mais para fugir de si. Todd sabe que o verdadeiro encontro começa quando você deixa de se esconder no personagem que aprendeu a interpretar. Você percebe como sempre tentou controlar tudo. Suas reações, suas palavras, a opinião dos outros, o resultado de cada situação. O controle foi sua armadura e, ao mesmo tempo, sua prisão. Você acreditou que precisava estar sempre preparado, sempre forte, sempre à altura do que exigiam. Mas agora, ao olhar mais fundo, percebe o preço desse esforço constante. O corpo cansado, a mente saturada, a alma sufocada em exigências que nunca terminam. O silêncio que surge agora diz que você não precisa mais provar tanto, e essa percepção pode ser desconcertante. Se você não precisa provar quem você é então? Começa a surgir um sentimento estranho de luto por identidades que estão se dissolvendo. Não é tristeza comum, é uma espécie de despedida silenciosa. Despedida de quem você foi para se proteger,
de versões suas que suportaram dores que você não sabia lidar. Elas cumpriram um papel, elas te trouxeram até aqui, e agora podem descansar. Esse luto é nobre, porque anuncia nascimento. Thoth ensina que nada realmente verdadeiro é perdido. O que cai é apenas o que não tinha raízes na essência. O que permanece depois da queda é o que sempre foi real. Você passa a observar como construiu sua vida em torno de expectativas. Ser reconhecido, ser querido, ser admirado, ser aceito. Alinhou escolhas com o desejo de não ser rejeitado. Mediu seu valor pelo olhar do outro. Hoje, ao sentir esse movimento interno, você começa a questionar de onde vem o seu valor. Será que ele sempre esteve preso ao aplauso? Ou será que há um valor inegociável que existe apenas porque você é? Essa pergunta não se responde com lógica, ela se responde com experiência direta, e você começa a encostar nela quando se permite existir sem máscaras, mesmo que por alguns segundos. A mente tenta intervir. Ela quer transformar essa travessia em conceito, teoria, explicação, quer nomear, estruturar, definir, mas há coisas que apenas se sentem. É nesse terreno que Thoth habita, no espaço entre as palavras. Você percebe que o que realmente te move agora não é o que está sendo dito, mas o que está sendo despertado. Há uma vibração por trás de cada frase, como se um som silencioso atravessasse o peito e reverberasse em lugares que você nunca havia visitado conscientemente. Esse eco não vem de fora. Ele vem de dentro de você, respondendo a um chamado antigo. Talvez você esteja lembrando de momentos em que sentiu uma intuição forte e a ignorou. Um pressentimento que dizia, não vá, não fique, não se traía. E ainda assim você seguiu no caminho oposto. Não porque fosse fraco, mas porque foi condicionado a duvidar de si. Agora, revisitar esses momentos não serve para criar culpa, mas para te reconectar com essa voz interna que sempre esteve presente. Thoth te conduz para essa reconciliação com sua própria sabedoria. Você começa a entender que não precisa de intermediários entre você e sua verdade. Surgem também memórias de carinho, afeto, momentos simples que pareciam pequenos, mas marcaram fundo. Risos espontâneos, abraços sinceros, instantes em que você se sentiu plenamente vivo. Essas lembranças aparecem como lembrança do que é essencial. Você não foi feito para viver em modo sobrevivência o tempo todo. Existe um chamado para viver com inteireza, para se permitir sentir sem medo de se despedaçar. A fragilidade deixa de ser defeito e se torna passagem para a autenticidade. Força e fragilidade deixam de ser opostos, tornam-se aspectos do mesmo coração. Há perguntas que começam a surgir, silenciosas, insistentes. O que você vem adiando há anos? O que sabe que precisa mudar, mas evita porque dói? Em que áreas você se trai diariamente em nome de uma paz aparente? Essas questões não surgem para te esmagar, surgem para te deslocar do lugar confortável que não te nutre mais. Thoth coloca espelhos diante de você, não para te julgar, mas para te lembrar da responsabilidade sagrada que tem com a própria vida. Você começa a sentir que continua sendo convidado a escolher conscientemente o que antes fazia no automático. Você nota também o quanto sempre buscou certezas, quis garantias antes de se mover, provas antes de confiar, mapas completos antes de dar o primeiro passo. Agora, começa a perceber que a vida real não entrega mapas fechados. Ela se revela enquanto você caminha. O desconhecido deixa de ser apenas ameaça e se torna possibilidade. Não é mais um abismo escuro, é um campo aberto. Thoth te convida a tomar coragem de caminhar sem saber tudo, de viver sem segurar tudo, de confiar sem controlar cada detalhe. Surgem momentos de silêncio profundo. Não o silêncio desconfortável que você preenche com distrações,
mas um silêncio vivo que sustenta. Nesse silêncio, pensamentos desaceleram, emoções assentam, e você sente apenas o fato de existir. Esse estado não precisa de explicação. Ele é simples, direto, verdadeiro. Talvez você perceba que passou a maior parte da vida atravessando a própria existência, sem estar presente nela. Agora, pela primeira vez, você começa a sentir o sabor do momento, sem passado pendurado no pescoço, sem futuro pressionando os ombros. Enquanto a jornada se aprofunda, você percebe que as dores que carrega não o definem. Elas fizeram parte do caminho, mas não são sua identidade. Você é quem atravessou essas dores, não elas. Essa distinção muda tudo. Thoth traz a consciência de que você não é suas feridas, nem seus traumas, nem seus erros. Você é a consciência que observa tudo isso e continua. Esse reconhecimento abre um espaço interior enorme, onde antes havia aperto. A partir daí, o perdão a si mesmo deixa de ser ideia e se torna necessidade natural. Você começa a sentir que a vida não esteve contra você, embora muitas vezes tenha parecido. Cada ruptura, cada perda, cada frustração trouxe algo escondido. Força, clareza, percepção. Nada disso diminuiu a dor na época, mas agora ganha outro significado. Você enxerga camadas que antes não via. A dor perde o rótulo de inimiga e passa a ser vista como passagem estreita para uma consciência mais ampla. O sofrimento não é glorificado, mas compreendido, e o que é compreendido se transforma. O conceito de destino começa a se flexibilizar por dentro de você, não como algo fixo e inescapável, nem como algo totalmente aleatório. Você percebe um entrelaçamento entre escolhas conscientes e movimentos maiores, uma dança entre sua vontade e uma inteligência que te ultrapassa. Essa percepção não te diminui, ao contrário, te coloca em parceria com a própria existência. Thoth aponta para esse lugar de cocriação silenciosa, onde você age, sente, escolhe, e a vida responde em diálogo constante. Você se lembra de como se sentia pequeno diante do universo e algo agora se inverte. O universo já não é um gigante indiferente. É campo vivo do qual você faz parte. Há uma sensação de unidade que não se explica, mas se reconhece. Como se as fronteiras entre eu e fora ficassem menos rígidas. Você sente que tudo está conectado de formas que a mente não consegue medir. Essa sensação não pede crença cega, ela se impõe como evidência interna. É como se algo dentro dissesse, sempre foi assim, você só tinha esquecido. A partir desse ponto, você passa a se relacionar diferente com seus pensamentos. Em vez de acreditar em cada um deles como verdade absoluta, começa a observá-los como nuvens passando no céu. Alguns são escuros, outros claros. Alguns passam rápido, outros ficam um pouco mais, mas nenhum deles é o céu. O céu é o que você é. Essa mudança aparentemente simples desmonta anos de identificação com narrativas internas limitantes. Thoth te mostra que a mente é ferramenta, não dono de você. As emoções também ganham novo lugar. Em vez de te engolirem, começam a ser atravessadas. A tristeza vem e vai. A alegria vem e vai. A raiva vem e vai. Nada mais precisa ser negado, reprimido ou dramatizado. Tudo passa por você, mas não te captura por completo. Essa liberdade emocional é uma das marcas do despertar que começa a se insinuar. Você continua humano, profundamente humano, mas já não se perde tanto em tempestades internas como antes. Então você percebe que, no fundo, sempre soube disso tudo, não como teoria, mas como sensação. Desde criança, em momentos de silêncio, em contato com a natureza, em instantes de presença, você sentia algo maior. Depois, com o tempo, esqueceu. Foi se cobrindo de compromissos, crenças, funções, papéis.
Agora, esse saber antigo volta, não como novidade, mas como lembrança. Thoth apenas remove o pó do que já estava ali. E é nesse ponto que a ideia de último vídeo adquire outra profundidade. Ele deixa de ser promessa de final e se torna símbolo de retorno para casa. Não porque você nunca mais precisará ouvir nada, mas porque já não dependerá de fora como antes. O que nasce agora é autonomia interna, maturidade espiritual e independência de consciência. Você pode continuar ouvindo vozes externas, mas a voz que guia vem de dentro. E essa é a mudança mais decisiva de todas. Você sente que algo muito delicado e ao mesmo tempo imenso está acontecendo. Não há fogos de artifício, não há espetáculo, mas há verdade, e a verdade raramente faz barulho. Ela se instala, simples, inevitável. O antigo vai perdendo força, o novo vai se enraizando silenciosamente. É um nascimento sem testemunhas externas, mas profundamente percebido por você. Thoth apenas segura o espelho para que você veja. E mesmo aqui, nada se encerra. Você está no meio da travessia. Mais memórias ainda subirão, mais camadas se dissolverão, mais compreensões virão. Não há pressa. A transformação não precisa ser violenta para ser real. Ela se dá passo a passo, sentimento a sentimento, insight a insight. A única coisa necessária é honestidade consigo mesmo e disposição para permanecer presente no que surge. O resto acontece. Você percebe que continua sendo chamado para seguir mais fundo. Existe ainda tanto não dito, tanto não visto, tanto não sentido. Você não chegou ao fim. Você abriu a porta. O caminho segue vivo, pulsante, em expansão. E sem que precise de qualquer conclusão agora, você sabe que algo fundamental se moveu por dentro e que nada voltará a ser exatamente como antes, porque você já viu. E o que é visto com consciência nunca mais pode ser totalmente esquecido. Há um instante, logo depois do impacto, em que tudo fica quieto por dentro. Não é ausência, é presença condensada, como se cada palavra ecoasse agora em um espaço mais amplo e você pudesse ouvir não apenas o que foi dito, mas o que sempre esteve tentando nascer no silêncio. É aqui que Thoth toca o coração do mistério, no lugar onde compreensão e sensação se entrelaçam sem precisar de explicação. Você talvez perceba que algo leve se abriu em regiões profundas. Não é euforia, não é tristeza, é algo novo e antigo ao mesmo tempo. Um reconhecimento silencioso, como quando os olhos se acostumam à escuridão e começam, pouco a pouco, a enxergar formas antes invisíveis. Nada mudou lá fora, e ainda assim tudo parece sutilmente diferente. É o mundo ou é o seu olhar? As imagens que atravessaram você não querem ser guardadas como ideias, querem ser vividas. Elas não pedem debate, pedem escuta. Você sente o corpo respirar de outro modo, como se tivesse mais espaço entre as costelas. É a vida se expandindo dentro do mesmo corpo, como uma chama que encontra ar. A transformação raramente grita, ela sussurra. E o sussurro é impossível de ignorar quando o coração está desperto. As dores revisitadas ganham outra textura agora. Não se apagam, não se negam, mas se reorganizam. Elas deixam de ser muralhas e se tornam portas. O que antes parecia peso absoluto revela de repente um propósito escondido: conduzir você até aqui. Thoth não promete um caminho sem feridas, mas revela a beleza secreta de continuar mesmo com elas e de permitir que cada marca conte uma verdade. Há perguntas que permanecem vibrando, sem forma exata, sem urgência de resposta. Elas não pressionam, convidam. O que em você está nascendo agora? O que se despede sem barulho? O que pulsa entre um pensamento e outro, como se quisesse ser percebido pela primeira vez? Essas perguntas são sementes lançadas na terra do inconsciente e germinam no tempo próprio da alma. Você sente que não está diante de um fim, mas de um limiar,
Algo foi atravessado, ainda que não haja palavras para definir. Você não volta igual de uma travessia invisível. Thoth não entrega conclusões prontas. Ele abre portas internas e se afasta para que você entre. E ao entrar, você percebe que sempre foi convidado de honra do próprio destino. Talvez surja uma vontade suave de silêncio, de estar consigo, de deixar as coisas assentarem. Esse impulso é sagrado. Ele não pede pressa, pede presença. É no repouso da mente que as revelações se organizam, como água que depois da tempestade volta a refletir o céu. Você é esse lago se acalmando, permitindo que a verdade se revele por conta própria. As metáforas se dissolvem e deixam um rastro. Não é necessário lembrar cada frase. O que permanece não está nas palavras, está na vibração que elas despertaram. É uma lembrança sem imagem, um saber sem forma, um chamado sem endereço. Algo em você diz, continue, e esse continue não aponta para fora, aponta para dentro. Você talvez perceba que o mundo à sua volta aparecerá, nos próximos dias, sutilmente atravessado pelo que sentiu agora. Em gestos simples, em encontros casuais, em silenciosas coincidências, algo deste instante retornará como eco. Não para te prender ao vídeo, mas para te lembrar de si. Thoth planta sinais que florescem no cotidiano. Há uma ternura nova na forma como você se percebe. Menos dureza, menos cobrança, menos guerra com o próprio reflexo, como se uma mão invisível repousasse sobre o peito e dissesse, sem som, está tudo certo em sentir, está tudo certo em ser. Essa permissão é uma das maiores chaves, com ela até o que era sombra ganha espaço para se transformar. O horizonte interior parece mais amplo. Você não precisa saber o que virá. Existe uma confiança discreta surgindo no meio das incertezas, como uma estrela que aparece quando a noite decide ser noite por completo. O desconhecido deixa de ser ameaça e se torna território fértil. É nesse campo que Thoth caminha ao seu lado sem fazer alarde. A vida segue, mas você segue diferente dentro dela. As mesmas ruas, as mesmas vozes, as mesmas rotinas, e um centro interno mais desperto, mais atento, mais vivo. É assim que começam as grandes mudanças, de dentro para fora, sem ruído. O que foi tocado aqui continua trabalhando em silêncio mesmo depois do último som. Se em algum momento a mente tentar convencer você de que nada aconteceu, repare no corpo. Ele lembra. Repare na respiração, ela sabe. Repare no olhar, ele mudou de lugar. A alma não faz espetáculo, ela faz raízes. E raízes crescem no escuro, longe dos holofotes, preparando flores que aparecem só depois. Talvez este vídeo seja chamado de último não porque encerra, mas porque devolve você ao início verdadeiro, aquele que sempre esteve dentro de si. Não há promessa de caminhos fáceis, há promessa de presença. E presença muda tudo sem precisar anunciar que mudou. A frase que permanece, como selo silencioso, é simples e imensa. O que você procura sempre falou com a sua própria voz. Se algo se moveu em você, permita que o movimento continue. Se algo doeu, permita que seja acolhido. Se algo despertou, permita que cresça. E, se sentir que essa jornada precisa alcançar outros corações, deixe que o gesto aconteça. Curta, comente, compartilhe, permaneça perto, não por obrigação, mas porque aquilo que toca a alma busca naturalmente continuar existindo no mundo.